honra estar aqui com vocês. Como o Glefson falou, meu nome é Débora, né? Vim lá de Campina Grande, nasci lá, passei 25 anos da minha vida morando lá. Mas aprove ao Senhor nos enviar para uma cidade, né, onde o centro urbano tem 3.000 habitantes. Uma terra que por muito tempo nem existiu no mapa. Lá em Betânia do Piauí. Tem alguém do Piauí aqui? Do Nordeste? Ah! Opa, muitas mãos. Então Deus nos enviou, né, para aquela terra. Uma terra que aos olhos naturais era uma terra seca. Uma terra que não dava frutos. Mas Deus nos enviou lá, Deus enviou pessoas para lá, para que de uma terra seca brotassem frutos, e frutos para a vida eterna. E Deus nos trouxe para cá. Estávamos na Polônia, não sei se você estava aqui quarta-feira, mas estávamos participando do projeto Paz em Meio à Guerra. Quem conhece? Passamos lá 2 meses. O projeto se iniciou em abril, início de abril, e agora está numa nova fase, né, onde passou de presencial para online. Né? Então, passamos lá 2 meses, teve pessoas que passaram lá 6 meses, tiveram outras pessoas que passaram lá 2 meses. E um desses que passaram fomos nós, passamos 2 meses lá com os refugiados ucranianos. Né, existe um povo clamando, não somente por um lugar seguro, como era o caso deles, mas por um lugar de seguro em Deus. Porque você pode estar, querida, aqui não existe guerra, graças a Deus, mas saber que você pode não estar num lugar seguro espiritualmente? Foi exatamente para esse lugar que nós fomos, onde parecia não estar fisicamente seguro, para dar segurança, não somente no natural, mas também no espiritual, levando a palavra de Deus àquele povo. Então, continue orando por eles, se você estava orando. Se você não estava, comece a orar por eles. Né? Recentemente, 3 dias atrás, uma das famílias que eu mais me apeguei, ela falou comigo, né? No albergue existiam 30 pessoas. E a maioria delas eram mulheres com seus filhos. E uma dessas mulheres veio falar comigo, né? Ela com uma menininha de 4 anos e um menininho de 9 anos. Disse: Débora, eu vou precisar voltar para a Ucrânia. E eu falei: como assim? Ela fez: eu sei, mas eu tô com medo, mas eu preciso ir. Eu preciso ir. E eu disse: amém. Que você possa ser guiada pelo Espírito de Deus que habita dentro de você. E ela falou: eu tô com medo, mas eu sei aquele que me segura, que me assegura. Eu sei aquele que me mantém de pé, quem mantém minha família de pé. E eu creio que assim será. E com as nossas orações, assim será. Amém? Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre algo que Deus fala comigo há uns 3 anos. Que é: eu conheço a voz do Espírito Santo. Eu conheço a voz dele. Você pode dizer isso? Eu conheço a voz dele? Eu conheço a voz dele. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Gálatas 5, para a gente iniciar. Gálatas 5, 16. Diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária
àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Olha isso, 18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acevos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Eu vou repetir esse 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Amém? Sabe, gente, existe uma direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Em todas. Você pode imaginar muitas. Na nossa família, nas nossas finanças, no nosso propósito, no nosso ministério. Em todas as áreas, na nossa área emocional, na nossa área espiritual, existe um guiar do Espírito Santo. E para a gente ser guiado pelo Espírito Santo, a gente precisa entender o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Né? O mundo tem muitas vozes. Tem muitas vozes ao mesmo tempo. E se tiver aqui, ó, todo mundo falando, gritando, mas se ele gritar e falar, amor, eu vou saber que ele gritou pelo meu nome. Por quê? Porque eu conheço a voz dele. Somente assim, mesmo diante de muitas vozes que o mundo tem, somente conhecendo a voz dele é que nós vamos poder ser guiados por ele. Você deseja ser guiado pelo Espírito de Deus? Você deseja não ser enganado por qualquer voz? Amém? E eu queria que você entendesse um pouquinho do porquê nós precisamos ouvir a voz de Deus. Primeiro, é para termos uma fé verdadeira. Você já ouviu que a fé somente vem pelo ouvir? E ouvir a palavra de Deus? Então a fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir qualquer voz. É ouvir aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, se a fé vem pelo ouvir, o que é o contrário da fé? Incredulidade. Então, a incredulidade vem por não ouvir a palavra de Deus. Você concorda? Lá no Jardim do Éden, né? Adão e Eva estavam lá felizes, cheios de suprimentos. Todas as necessidades deles estavam supridas. Eles tinham o emocional deles incrível. Eles tinham um relacionamento com Deus top. Eles ouviam a voz do Senhor e eles reconheciam, porque todos os dias Deus ia lá para ter relacionamento com eles. Então, quando Deus chegava assim, ó, Adão, Eva, eles, eita, chegou o nosso momento de ter um relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então eles conheciam a voz de Deus. Mas em um determinado momento, né, a serpente, o diabo em forma de serpente, veio e disse para eles: Deus disse para vocês que se vocês comerem do fruto, vocês morrerão? Aí eles, sim, Deus disse que a gente vai morrer. Certamente tu não morrerás. Eu acho que eles olharam assim, como assim? Mas ele disse.
que a gente iria morrer. Certamente não morrerás. E aquilo ficou ecoando, aquela voz ficou ecoando. Certamente tu não morrerás. E chegou incredulidade no coração deles. A palavra de Deus trouxe credulidade, trouxe fé. Mas a palavra que não veio de Deus trouxe incredulidade. Tá dizendo, então acho que eu não vou morrer não. Começou a desconfiar. E o que foi que eles fizeram? Comeram do fruto. Enquanto a fé gerou uma verdade, né? A ausência da palavra de Deus trouxe incredulidade para eles. E eles caíram e eles deixaram de cumprir aquilo que Deus tinha para a vida deles. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Não sei você, mas isso traz um temor ao meu coração. Traz um temor de dizer, Senhor, eu não quero ouvir outras vozes. Eu quero ouvir a sua voz. E Deus, ao mesmo tempo, Ele fala, você quer? Então, conheça a minha voz. Conheça a minha voz, porque você conhecendo a minha voz, você não vai ser confundida. Então, a primeira coisa é para ter uma fé verdadeira. Esse é o porquê que devemos ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, para saber que pertencemos a Ele. Lá em João 8,47, você não precisa abrir, tá? Diz assim, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Como saberemos que pertencemos a Ele? Se ouvirmos a voz dEle. Aqueles que de fato receberam a fé salvadora e creram em Deus, eles vão ouvir. E eles vão ter um desejo ardente de ouvi-lo. Não é somente assim, eu quero ouvir Deus. Mas é um desejo ardente de ouvi-lo. O que nos leva ao terceiro ponto, para a gente não ser enganado por qualquer coisa. Nós não podemos ser enganados por qualquer coisa, porque existe uma verdade. E nessa verdade precisamos andar, porque é segurança para nós. Amém? Você pode abrir lá em 2 Coríntios 11, versículo 4, por favor. Amém? Fala assim, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então o que fala aqui? Uns vão pregar aquilo que Jesus não pregou. Vão ser guiados por um espírito que não é o Espírito de Deus. E esses vão enganar a muitos. Muitos vão ouvir essa voz e vão dizer, eu acho que é verdade. Mas é algo que não vem do Espírito de Deus. É algo que não é pregado de acordo com as Escrituras do Senhor. Daquilo que Jesus trouxe para nós. Então, tudo aquilo que foge daquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento. Tudo aquilo que foge daquilo que o próprio Jesus fez na terra. A gente precisa saber. Como a gente não vai ser enganado? A gente facilmente vai ser enganado se a gente não sabe de algo. Eu me lembro até de algo engraçado, parece meio aleatório. Mas a gente estava lá em Lisboa e eles nos levaram 2 dias para a gente ir dar uma voltinha e conhecer. E eu sou arquiteta. Então eu vi muito na universidade a teoria da história, da arquitetura e do urbanismo. O que significa estudar a história dos lugares. Estudar a história do prédio, estudar a história de uma cidade, estudar a história de um povo. E eu estudei isso, né? Me formei em 2020. Então passei 5 anos estudando de acordo lá na Grécia. Aí depois foi passando, para até a época moderna. Enfim.
E aí eu cheguei lá, chegava nos prédios e eu olhava assim, fazia, que lugar é esse? Que prédio é esse? Que arquitetura é essa? Por quê? Primeiro, porque eu não me apeguei à verdade que eu ouvi na universidade. Se eu tivesse me apegado tanto, eu teria me lembrado. Ah, esse lugar é aqui. Deixa eu lembrar. Alguém me dá um exemplo lá em Lisboa. Não? Aqui é a Praça de Pedro, não é isso, não? Praça do Comércio. Eu sei que eu vi isso aqui. Eu estudei. Mas não, eu cheguei lá e a primeira frase que eu falei, como é ruim ser ignorante. Quando você se apega à verdade, o que aconteceu naquele lugar, quem passou, como foi construído, em base de quê, tudo se torna mais legal, não é não? Você só passar no legal, bacana, interessante. Mas quando eu sei em que época foi construído, quem passou por aquele lugar, que rei, que monarca que passou por aquele lugar, quem morreu, quem nasceu, quem viveu, quem construiu, em base de quê? Isso teria trazido uma riqueza para a minha passagem. Mas eu passei, não sei do que se trata muito bem. E a gente não pode ser assim. Se a gente não souber o que está nas Escrituras, se a gente não souber aquilo que Jesus fez, quem Jesus foi, como ele andou, o que ele fez, como ele reagiu, nós facilmente seremos enganados. Então a gente precisa estar assim, afiados. E nos perguntar, Jesus fez isso? Esse é o ensinamento que a palavra me ensina? E não seremos enganados. Amém? Quarto ponto é para conhecermos a vontade de Deus. Nós já vimos. Por que ouvir a voz de Deus? Para ter uma fé verdadeira. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segundo, para saber que pertencemos a Ele, porque fala, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Para não sermos enganados por vozes mentirosas, entendendo que prega Jesus, não prega Jesus, é o Espírito de Deus, não é o Espírito de Deus. E o quarto fala, para conhecermos a vontade de Deus. Você deseja viver a vontade de Deus para a sua vida? Você deseja ardentemente viver a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável? E se você não deseja isso, comece a desejar algo que é bom, perfeito e agradável. Meu Deus do céu, eu quero isso para mim. Você pode abrir lá em Atos 16, por favor? Enquanto você abre, uma coisa que a gente foi falando nas igrejas onde a gente passou, é que quando fomos para o sertão, nossa história sobre o sertão ela é bem engraçada. Porque Deus falou comigo em 2016, em um sonho, eu estando em uma cidade pequena, chão batido, chão de terra, e eu olhava assim, e eu acordei e fiquei com aquele sonho martelando na minha mente, martelando. E eu, Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso? E fiquei alguns dias, tentando entender o que tinha sido aquele sonho. A gente sabe quando é Deus falando com a gente. E eu sabia que Deus estava querendo falar algo comigo. Até que um dia ele falou assim, você largaria tudo para falar do meu amor para o povo sertanejo? E aí eu, oi? E até então que eu vi que teria o Impacto Sertão Livre, eu não sei se você conhece, é o Impacto Evangelístico no Piauí. Em 2017, em janeiro de 2017, eu fui. Passei 10 dias naquela cidade, Caldeirão Grande, bem imersa, aquela coisa, com várias pessoas evangelizando e pregando, e música e dança. Foi muito, muito, muito bom. E quando eu cheguei para Campina, eu somente fazia o rema,
fazia universidade, minha universidade era integral, de manhã e tarde. Eu era líder do coral da igreja. Então, eu era regente do coral da sede, com 50 pessoas. Eu era uma das mais jovens. Então, tinha 50 pessoas responsáveis. E também era líder do BEC de um dos grupos da sede. Então, eu tinha muita coisa, muita coisa. E eu voltei com um sentimento assim: Senhor, eu estou sendo inútil nesse lugar. Eu voltei. Eu quero voltar, eu quero largar tudo, eu quero ir. Tem um povo que está clamando, tem um povo que precisa de mim. Eu posso fazer algo por aquelas pessoas. Me deixa ir, Senhor. E uma voz doce e suave trouxe ao meu coração: continua fazendo o que você está fazendo, até eu te dar o próximo passo. E dentro de mim, aquela agonia. Eu quero largar tudo. Você não perguntou se era para largar tudo? Eu quero largar tudo. Eu queria largar a universidade. Gente, eu estava... Calma aí, 2017? Eu estava no 2º ano do Remo. Eu queria largar tudo. E Deus, fica no seu lugar e faz aquilo que eu te disse para fazer. E termina. Eu respirei fundo. Amém. E em 2018 eu fui de novo, né, para outro impacto, em outra cidade. Fui, voltei. Deus, é agora! Eu quero ir, por favor. E ele: fica, você precisa terminar aquilo que eu te pedi para fazer. E eu amei. E outro ano passou, fui lá de novo, passei uns dias. Mais outro ano passou, ano da pandemia. Né? Ele morou lá, nós éramos amigos. Ele morava lá em 2019. Fui lá. 2020 passou, 2021 passou. E 2022, lá estou eu. E durante 5 anos... quase 6 anos, Deus me trouxe com muita clareza: você precisa ir para o sertão. Você precisa ir para aquele povo. E eu: amém, Senhor, estou lá. Feliz da vida. Porque é incrível cumprir aquilo que Deus tem para nós. E através de vozes suaves, Ele me levou e tem me levado àquilo que Ele deseja para mim. Você abriu lá em Atos 16? Vamos voltar lá. Fala assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Mas o Espírito... Meu pai me ligou, me desconcentrou aqui. Pai, agora não. Vou até desligar aqui. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Gente, preste atenção, isso aqui é muito doido. Paulo, o que Paulo estava querendo fazer? Ele estava querendo pregar a palavra de Deus. Vou pregar a palavra de Deus porque Jesus está voltando, o tempo está acabando e eu preciso ir. Tem pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, eu preciso ir. E eu vou para Ásia, Mísia, tentava ir para Bitínia. Mas olha o que Deus fez, o que o Espírito Santo trouxe ao coração dele: não vá. Foi muito claro: não vá. Mas na frente depois vai dizer que ele ia para Jerusalém, né? Aqui ele disse, o Espírito Santo disse para mim: não vá. E ele: amém. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E mais na frente vai dizer que Paulo foi direcionado pelo Espírito para ir para Jerusalém. E aí, sabe o que é que ele sabia? O que é que o Espírito Santo disse para ele? Que Deus disse para ele:
olha, lá vai te encontrar prisões, tribulações, você vai ser perseguido. E aí, eu tenho certeza que não era um lugar tão confortável para ele ir. Mas o Espírito de Deus estava guiando ele para ir. E Paulo falou assim, tá, me esperam prisões, me esperam tribulações, mas eu não tenho a minha vida como preciosa. Contanto que eu cumpra a carreira que Deus me chamou para fazer. Porque mesmo diante, gente, de um lugar que pareça ser o lugar mais inseguro do mundo, se for o lugar onde Deus deseja que você esteja, vai ser o lugar mais seguro do mundo. Assim também aconteceu com Jonas. E meu Deus do céu, quando Deus trouxe ao meu coração, tudo mudou. Jonas, você conhece a história de Jonas? Então, só figurinha repetida aqui para você. Jonas foi guiado pelo Senhor para ir para a cidade de Nínive. E a cidade de Nínive era um lugar ruim, um lugar perigoso, de gente que assassinava, arrancava a cabeça, botava o povo de cabeça para baixo, matava, esquartejava. Principalmente estrangeiro, principalmente pessoas de fora. Eles não gostavam de se misturar, eram uns bárbaros. Não gosto de gente diferente. Quero ser puro. Então, esse era o povo de Nínive. E Deus estava mandando Jonas para ir para a cidade de Nínive. Um lugar inseguro, naturalmente falando. E o que foi Jonas falou? Não, eu não quero ir para esse lugar. Olha isso. Olha a cabeça do povo. O povo sendo morto. Eu não quero ir para esse lugar. E o que ele fez? Na época não era conhecido todo o mundo, todas as áreas geográficas do mundo. Então, no que era conhecido, ele foi para o lugar mais afastado, no lugar mais distante de Nínive, que ele julgou ser o lugar mais seguro do mundo. Por quê? Porque está longe desse lugar terrível. Eu vou. E aconteceu tudo aquilo que você já sabe que aconteceu. Ele foi tentando fugir, né? Tempestade chegou e as pessoas joga meus utensílios, joga nossas mercadorias. Alguma coisa está acontecendo para tentar aliviar aqui a carga. E eles jogaram a sorte e de repente viram que a culpa era de Jonas. E eles chegaram lá, Jonas estava dormindo, por quê? Ai, agora eu estou tranquilo. Estou indo para o lugar mais seguro do mundo. E de repente, Jonas, acorda! Você está errado diante de Deus. E jogaram Jonas. E Jonas, aconteceu tudo aquilo. Jonas foi para barriga? Para a boca? É, isso aí. Estava dentro da baleia. Passou 3 dias. E aconteceu tudo aquilo. E Jonas depois disse, Deus está me mandando ir para a cidade de Nínive. E Jonas foi para a cidade de Nínive, se arrependeu. E foi para a cidade de Nínive. Aquela cidade terrível se tornou o lugar mais seguro do mundo para Jonas estar. Porque o lugar onde Deus nos chama, onde existe a voz dele nos guiando, sempre será o lugar mais seguro do mundo. Sabe, gente, às vezes a gente não vai estar num lugar confortável, em situações confortáveis. Mas se existe uma convicção por dentro que Deus me chamou, a gente aguenta. Por quê? Porque existe a graça que nos ajuda a suportar todas as coisas. E a gente vai cumprir o propósito que temos para nós. E assim foi com Jonas. Jonas foi para a cidade de Nínive, graças a Deus. Voltou atrás e ouviu a vontade do Senhor para a vida dele. E aquela cidade foi alcançada. Mas é um povo muito difícil. É um povo que mata, é um povo que
faz isso com as pessoas. É um povo grosso, é um povo isso, é um povo aquilo. Mas onde existe o propósito de Deus, existe o suprimento dele. E suprimento que eu falo, gente, não é só na área financeira, é também. Mas é o suprimento emocional, é o suprimento da graça de entender onde eu preciso ir, o que eu preciso fazer, com quem eu preciso me associar, onde eu preciso estar, onde eu não preciso estar. Às vezes vai ser difícil? Vai, porque a gente está no mundo e existe aflição. Deus já nos disse isso, Jesus já nos trouxe isso. Mas onde existe a voz do Senhor, será o lugar mais seguro do mundo. Então, o que é que a gente precisa fazer para ouvir a voz do Senhor? Você já falou tanto, eu preciso ouvir a voz do Senhor, preciso ouvir a voz do Senhor. Mas como? Como eu vou ouvir a voz do Senhor? Primeiro, muito simples, calando as outras vozes. Simples assim, né? Entre aspas. Porque na prática, às vezes, não é tão fácil a gente calar as outras vozes. Pastor Buddy, ele falava, não sei se alguém falava e ele pegou isso, aquela coisa que se tornou um autor desconhecido. Ele falava, você vai ter passarinhos aí voando na sua cabeça. Você não vai conseguir impedir, mas você pode impedir dele fazer ninhos. Ele vai estar voando na sua cabeça aí. Não tem como pedir, não. Os pensamentos vão vir, as vozes vão chegar. Mas qual é aquela que você vai deixar ser um ninho? Fazer morada dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Dentro do propósito que Deus tem para você nesse lugar. Qual a voz que você vai decidir ser guiado? Essa é a voz que você precisa deixar ser morada no seu coração. Então, cala as outras vozes. Preocupação vai querer bater na sua porta, mas fala, eu descanso no Senhor. Vão chegar N situações, mas decide calar essas vozes e ficar com aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Decide ficar com aquilo que Ele já te falou. Decide ficar com a voz do Senhor. Então a gente precisa calar outras vozes, né? O profeta Elias, o que é que aconteceu? Ele era um profeta top. Ele era massa demais, o profeta Elias. Mas ele era gente como a gente. E, de repente, tinha uma senhora mulher, Jezabel, que, não sei se você já ouviu esse nome, mas o povo fala, isso é uma Jezabel. É uma Jezabel. Porque a mulher não foi peça boa. E ela estava perseguindo Elias para matar Elias. Eu vou matá-lo a qualquer custo. E de repente Elias fugiu e tentou se esconder numa caverna. E ele chorava e ele clamava. E ele ficou em extrema agonia. A Bíblia fala que ele ficou assim, muito agoniado. Muito. A alma dele gritava de agonia, a alma dele gritava de medo, de preocupação, de ansiedade. Tudo, um misto assim, de emoções estava percorrendo na mente de Elias, porque ela queria matar ele a qualquer custo. E de repente, né, ele falando, Deus, por favor, fala comigo. Lá em 1 Reis fala isso. Mas só que Deus só falou com ele quando ele se silenciou. Ele ficava, Senhor, fala comigo, e Deus, por favor, eu vou morrer. Olha o que está acontecendo comigo, você não vai fazer nada. E Deus, esperando as vozes se calarem. E quando aquelas vozes se calaram, Deus falou com ele. Eu sou aquele que cuida de você e cuidou dele. Então, quais são as vozes que
que tem falado com você, que tem tentado te confundir. Sabe? Vão existir momentos de solitude. Solidão não é bom não, mas precisa existir momentos de solitude para a gente se calar e... Senhor, fala comigo. O que você deseja de mim? Qual é a sua vontade? O que eu preciso fazer? Amém, gente? Outra forma de entendermos, reconhecermos a voz do Senhor é através de Jesus. Né? Você pode abrir lá em Hebreus 1. A gente já está acabando. Dorme não. Amém? Hebreus 1, no versículo 1, fala assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas fala assim, ó, diga assim, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e quem por meio de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Sabe, gente, antigamente o povo falava assim: Deus, me dá um sinal, fala comigo. E aí vinha uma nuvem, vinha um anjo do Senhor falar com o povo. Por quê? Porque não existia Deus em nós. Então precisava existir alguma forma de Deus falar com as pessoas. Uma sarça ardente, não uma árvore pegando fogo, a sarça ardente lá, e Deus falava com o povo, com Moisés, por exemplo. Então tinha que existir algo assim para falar. E a gente tentou trazer esse jeitinho para agora. Senhor, fala comigo, manda um avião com uma bandeira dizendo: não continue com ele. Ele não é para mim. Ela não é para você. Ou não se associe com fulano. Às vezes a gente quer uma coisa assim extraordinária. Mas Deus está dizendo: olha, antigamente eu falava de muitas formas, através dos profetas, mas agora eu falo com vocês através do Filho. E como é que a gente vai entender aquilo que o Filho, que é Jesus, ele falou? Primeiro, é entendendo aquilo que ele fez por nós. A Bíblia, ela vai estar dizendo. Um autor desconhecido fala: você não pode dizer que Deus está em silêncio se sua Bíblia está fechada. Tem como? Quero que Deus fale comigo. Mas como? Deus falou através do Filho, e o Filho está escrito. Deixa Ele falar contigo através daquilo que Ele fez. Ele não é apenas tudo o que Deus é, mas é também tudo o que nós devemos ser. Ele não é somente tudo que Deus é, mas é tudo aquilo que nós devemos ser. Eu estou em dúvida, eu faço isso, faço aquilo. Olha para a palavra, olha quem Jesus fez, o que Jesus fez, quem Ele foi. E assim nós estaremos cumprindo aquilo que Ele deseja de nós, ouvindo o que Ele deseja de nós. Através do Seu Espírito. O Espírito Santo, Ele habita em nós agora. E uma vez que Ele habita em nós agora, nós temos total acesso a termos comunhão com Ele. Mas como? Ele está dentro de você. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, Ele está dentro de você. Amém, gente? Então que a gente possa entender: Senhor, eu quero Te conhecer, eu quero conhecer a Sua voz, eu não quero ser enganada. Se o louvor vai vir, como é? Senhor, eu não quero ser confundida, eu quero conhecer a Sua voz, eu não quero ser enganada. Não quero ser enganado, Senhor.
Muito obrigada, Pai, pela vida de cada pessoa aqui. Como você anseia, Pai, por falar a cada coração. Como você deseja, Espírito Santo, ter total liberdade para falar aquilo que você deseja, para guiar naquilo que você deseja. Nós estamos aqui com os nossos corações desejosos, Senhor, de entender o seu propósito para nós, de viver a sua vontade para nós, porque nós sabemos que onde você nos leva, onde a sua voz nos leva, é o lugar mais seguro do mundo. Muito obrigada, Senhor, porque nós não seremos enganados. Nós queremos buscar, entender e reconhecer a sua voz. Nós desejamos com todo o nosso coração, nós não seremos enganados. Se for para ir para a direita e você nos disser, nós iremos. Se desejarmos ir para a esquerda, mas você disser para irmos para a direita, nós iremos. Se você desejar que iremos para a frente e você deseja que nós dermos 2 passos para trás, nós iremos dar. Porque confiamos na sua voz e você é o maior interessado. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Guia, Senhor, cada um desses corações. Acalma as vozes que tentam impedir, que tentam dizer que não é a sua vontade, dizer que certamente não morrerás, tentando enganar, tentando confundir. Mas a sua voz, ela nos leva para um lugar seguro. E é a sua voz, Senhor, que nós desejamos. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo seu guiar. Obrigado, Senhor.